Olá, seja muito bem-vindo à Rede Capital de Comunicação com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje estamos gravando aqui num cenário diferente. Você que é nosso telespectador assíduo já percebeu. Estamos aqui no restaurante Paris 6, na cidade de Goiânia. Restaurante da minha amiga queridíssima Andréia Prijo. Andréia, beijão para você. Muito obrigado por abrir esse espaço aqui para a gente. Nós estamos falando hoje de convenção coletiva do trabalho aqui da categoria de bares e restaurantes similares, /2021, né? 2023. Temos aqui dois convidados muito especiais que vão estar discutindo a respeito desse tema, que eu tenho certeza que vai auxiliar, tá bom? Essas novidades aqui, todo o estado de Goiás aqui, dessa categoria aqui específica. Olha só, doutora Daniele Lázara está voltando aqui ao nosso programa, ela que é especialista em Direito do Trabalho. E também o doutor Henrique César Souza está aqui pela primeira vez em nosso programa, ele que é o advogado do Sindicato dos Empregados do Comércio de Bares, Restaurantes e Similares aqui no estado do Goiás. Vamos começar primeiro pelas mulheres, né? Doutora Daniele, que prazer você estar voltando aqui ao nosso programa. Olá, doutor Flávio. É um prazer estar aqui mais uma vez e tratando desse assunto que a gente já tem uma rotina contratativas em bares e restaurantes, é algo que é falado todos os dias e muita gente ainda tem muita dúvida, então vai ser um prazer falar sobre isso. Doutor Henrique César, que bom que você atendeu o nosso convite, seja muito bem-vindo ao nosso programa, a casa é sua, viu? Eu que agradeço, doutor Flávio, pelo convite. Estamos aí para tirar as dúvidas que porventura existir nesse segmento. Você que nos assiste, telespectador, temos uma temática aqui muito legal, dinâmica, são perguntas, e as pessoas que nos assistem vão mandando as perguntas para a gente vai juntando aqui. E eu vou direcionar a primeira pergunta para o doutor Henrique, tá? Qual a importância dos sindicatos patronais e laborais hoje para a categoria de bares e restaurantes? Depois da reforma trabalhista de 2017, surgiu os negociados sobre o legislado. Tudo que se negocia entre os sindicatos prevalece, sobrepõe a legislação, doutor Flávio. Então, os dois sindicatos têm suma importância na relação do trabalho entre empregador e trabalhador. Então, o que nós negociamos, que é fruto de toda uma dinâmica, né, sobrepõe a legislação. Então, na verdade, o empresário, o dono de bares, restaurantes, da hotelaria, tem que preocupar mais com a convenção coletiva do que com a legislação. Obviamente, nunca se conflita, né? Então, a importância dela é fundamental. O sindicato ele saiu mais fortalecido depois de 2017 e esses instrumentos ele vêm para regulamentar a relação entre trabalhador e empregado da melhor forma possível. Bom demais. Doutora Daniele, recentemente foi publicada a Convenção Coletiva, né, de Trabalho de Bares e Restaurantes. O que significa Convenção Coletiva de Trabalho e qual a importância dela para a empresa e os empregados? Então, a Convenção Coletiva de Trabalho, ele é um acordo normativo, né, que, como o doutor Henrique acabou de pontuar, é a junção de dois ou mais sindicatos, geralmente o patronal e o laboral, eles se unem para tratar de questões daquela categoria. Em específico, aqui nós estamos tratando dos bares e restaurantes. Então, eles veem a realidade da maioria das casas e se unem para trazer direitos, deveres, algumas obrigações em específicas, algumas questões de que não tem na legislação e de que é necessário o seu devido cumprimento. Então, é de extrema importância estar sempre atento ao que está previsto na convenção coletiva, porque talvez o bar, restaurante ou algum similar ache que esteja fazendo alguma coisa correta, mas na verdade tem uma previsão contrária na convenção coletiva. Então, é de extrema importância estar sempre atento e se atualizando quanto a isso. Doutor Henrique, tem um mito, né? Eu não sei se é mito ou é verdade, né? Que dizem por aí, que só quem deve seguir aí as convenções coletivas são as pessoas que estão associados aos respectivos sindicatos. Isso é um mito ou é uma verdade? É um mito, doutor Flávio, porque a convenção coletiva é para categoria. Então, todos os empresários dos bares e restaurantes de Goiânia têm que seguir a convenção entre o sindicato laboral e hoje, que é o Sindibares. Então, esse argumento de que não é filiado ao sindicato, então não tem necessariamente a obrigação de seguir, isso aí é um mito e pode gerar um passivo para os empresários. Então eu oriento aos empresários, aos trabalhadores,
principalmente aos empresários, procure um contador, procure uma assessoria jurídica, pegue uma cópia da convenção coletiva, estude, para não gerar esse passivo, porque muitas das vezes é muito desagradável ao empresário. Talvez pensa que está fazendo certo e está fazendo errado. Então, por isso que a importância aí de se procurar uma assessoria jurídica e uma contabilidade responsável que siga o instrumento coletivo. Uma pergunta prática aqui, né? A gente sabe que a doutora Daniele, ela é especialista, vive aí nos restaurantes, bares aqui do Goiás, do Centro-Oeste, as baladinhas, né, se possamos assim dizer também. Com certeza dá muito trabalho lá o doutor Henrique também. O doutor Henrique está do outro lado. Como é que é essa harmonia, né? Os advogados que militam em relação a representar esses bares, restaurantes, a rede hoteleira e etc., e já o senhor pelo sindicato, pelos empregados. Como é que é essa harmonia? Muita gente acha que existe conflito, briga, aquela questão das categorias. Então é uma pergunta para os dois, né? Então a gente uniu hoje aquele advogado militante, né, de bares e restaurantes e o advogado do sindicato. Como é que funciona isso na prática? Né? Todo mundo de cara feia? Como é que é isso? Lá no sindicato, a gente até... trazendo aqui o caso prático da doutora Daniele. A doutora Daniele tem vários restaurantes, então a gente consegue ter uma harmonia, uma discussão bacana. Ela traz a demanda para o sindicato, a gente estuda essa demanda e leva para a categoria e é aprovada. E sempre a gente consegue trazer o bom senso entre as duas, o que eu quero e o que o empresário quer, a gente traz ali, formaliza o instrumento e a gente avança da melhor forma possível. Agora, o que não se dá para fazer é os absurdos, né, que alguns empresários. Mas quando tem assim uma harmonia, essa fase do sindicalismo de bater a mão na mesa, de querer virar, isso não existe mais. Graças a Deus, na minha assessoria lá no sindicato nunca teve isso. A gente sempre tenta dialogar, sempre achar o consenso entre as partes e avançar. Temos conseguido atender as demandas, doutor Flávio, dos empresários sem prejudicar os trabalhadores. A gente consegue, dentro do fruto ali de discussões, de e-mails, de telefonemas, de reuniões presenciais também, a gente consegue avançar. Então, da nossa parte lá, nós estamos sempre abertos a conversar e digo isso muito, que a doutora Daniele, que é uma companheira lá, uma advogada empresarial, até hoje foi 100% de êxito de tratativas de resolução que a gente consegue resolver. A gente vai dar o direito de voz também para a doutora Daniele, para ela poder também falar aqui, tá certo? Mas precisamos de um breve intervalo, tá certo? Dá tempo de você tomar uma água, ir ao banheiro e volta, que temos muita coisa legal para você aprender ainda hoje no nosso programa. Vai lá! A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Olá, estamos de volta com o programa Varela Torres, o seu Momento Jurídico. Hoje um programa especial, direto do restaurante Paris 6, aqui na cidade de Goiânia, Goiás, da queridíssima amiga Andréia Prijo. Estamos aqui com dois convidados aqui, a doutora Daniele e o doutor Henrique. E ficou uma pergunta aqui no ar, né? Como é que funciona aqui a harmonia entre advogado, né, empresarial, trabalhista, de bares e restaurantes e o sindicato. Doutor Henrique, ele já passou a sua visão, o seu posicionamento. E agora, doutora Daniele, como é que é esse dia a dia quando vai lá no sindicato? Então, não é porque eu tô aqui do lado do doutor Henrique, mas a nossa comunicação ela é bem bacana, ela é bem dinâmica. A gente conversa por ligação, WhatsApp, se necessário, tratar alguma coisa mais delicada. Eles sempre esteve de portas abertas, o sindicato em si, todo mundo não tem o que reclamar do atendimento deles, sempre esteve de portas abertas e a gente sempre alinhou
de acordo com as necessidades tanto das empresas, dos empresários, quanto dos funcionários, sem interferir o direito de cada um. Então não existe mais aquela concepção de que o sindicato é inimigo, o sindicato laboral, né, é inimigo dos empresários, e tenho um adendo aqui a fazer, parabenizar o sindicato laboral, o patronal também, mas assim, eles sempre nos atendem, sempre com muita maestria, sempre com muita disposição, e aqui em Goiânia nós atuamos para outras empresas de outros segmentos, e o sindicato de bares e restaurantes, tanto patronal quanto laboral, são dos que mais trabalham. Eu queria muito de que o sindicato de outras categorias, desculpa gente, trabalhassem tanto quanto eles, porque a gente tem um retorno e isso é muito bom, porque dá uma garantia jurídica para todas as partes. Eu achei que eu fosse ter que fazer uma conciliação, tá bom, em TV aberta, mas não foi dessa vez. Brincadeira, gente, fico feliz aí dessa harmonia. Eu acho que a advocacia é isso, eu acho que a vida do trabalhador, né, a vida do empresário, ela é importante tanto quanto, e essa harmonia eu acho que é a melhor para todo mundo, tá? Vamos de pergunta? Tem mais um aqui, ó. Olha só, com acompanhamento diário, vemos que o Sindicato de Bares e Restaurantes, né, o Sindibares, e o SESC, acerta a pronúncia? Isso mesmo. Possui bastante atuação para a categoria. Diante disso, resolvemos falar sobre o tema de hoje. Olha que legal. E a minha pergunta, o que esses sindicatos trouxeram na nova Convenção Coletiva de Trabalho, que é 2021/2023? Quem é que pode responder isso aí pra gente? Acho que nós dois, né? Sim. Olha, tá vendo? Até a harmonia, um cedeu pro outro. Que bonito, o principal ponto que eu alerto aí os empresários e os trabalhadores é que a gorjeta tem que ser obrigatoriamente disciplinada por acordo coletivo de trabalho. Como é que funciona isso? Olha a dica, como é que é, doutor? Repete aí. A gorjeta obrigatoriamente tem que ser formalizada por acordo coletivo de trabalho. O acordo coletivo de trabalho é uma negociação entre o sindicato laboral com a empresa. A empresa formaliza um instrumento coletivo entre o sindicato e a empresa e sugere a nós como que vai ser a gorjeta. A distribuição, retenção, se porventura a empresa necessitar dessa retenção, no percentuais que a gente tem lá, é só entrar em contato no sindicato ou com o advogado, o respectivo advogado da empresa. Então a gente formaliza esse instrumento dentro da dinâmica ali, observando as regras, né, da CLT e tudo mais. Só que talvez o empresário que vem praticando ao longo dos anos uma retenção sem instrumento coletivo, ele está gerando passivo e está lesando o trabalhador. E o sindicato, ele hoje conta com 4 pessoas na base, que fiscaliza, que vai em cima disso aí, alerta, dá um prazo para se adequar, e aqueles que não se adequarem, obviamente, vai sofrer uma ação coletiva da entidade sindical. Então, fica o alerta, a gorjeta só por acordo coletivo de trabalho. Tem que procurar o departamento jurídico da empresa, formalizar um instrumento e encaminhar para nós. Muito interessante, hein? E além disso, a convenção coletiva, ela traz outras questões também que é de suma importância, o acompanhamento, como por exemplo, o reajuste do salário, tem a questão do pagamento do prêmio assiduidade. Eu acho muito bacana falar sobre esse tema, porque sempre que a gente leva para as empresas, gera muita polêmica, gera muitas dúvidas. Tem a questão de banco de horas, tem previsões, a gorjeta também, tem de concessão de uniformes, concessão de férias, estabilidades, tem uma série de coisas. Então, é praticamente uma nova, uma lei, né? É um instrumento normativo e tem praticamente tudo que tem na SLT, só que é específico para a categoria. Prêmio assiduidade. Fala um pouco mais pra gente sobre isso, que me chamou a atenção. Prêmio sempre reflete algo bom, positivo, né? Então detalhe mais pra gente aí sobre isso. Então, a reforma trabalhista, ela trouxe a questão do prêmio, que antes, prêmio o pessoal pagava sempre 2 vezes no ano, para que não integrasse a remuneração, tivesse reflexos, e a reforma trouxe a possibilidade de você pagar ela de forma habitual, sem que tivesse esses reflexos. Ou seja, o funcionário que tem um desempenho superior ao ordinariamente esperado, ele tem direito a um prêmio. E aí, isso o sindicato ele trata muito como uma conquista da categoria, que trouxe essa questão do prêmio assiduidade, e aí tem algumas previsões lá na CLT, só que tem alguns pré-requisitos também para ter direito ao recebimento do prêmio.
e é onde gera muitas dúvidas e muita polêmica sobre o assunto. Acho que a gente poderia rebater e abordar um pouco mais sobre isso, com mais detalhes. Gente, nosso programa está chegando ao final. Eu queria passar para vocês as palavras, um a um, para que vocês pudessem fazer as considerações finais. Tipo assim, tema livre, né? Doutor Henrique, faça suas considerações finais. Eu já quero agradecer a você pela sua presença no nosso programa e quero lhe convidar para que você possa estar voltando aqui para estar conosco em um novo programa de forma breve, tá bom? Doutora Daniele, também muito obrigado por estar voltando ao nosso programa e que você possa estar sempre vindo, as portas estão sempre abertas aí para você. Flávio, eu quero agradecer o convite, foi muito bom o tema, porque há muita dúvida no segmento sobre qual a importância da convenção coletiva, o que é também um acordo coletivo. Então isso é bom, porque o que nós queremos é que o instrumento coletivo, que a lei seja cumprida, a Constituição seja cumprida. Então, quando o sindicato vai e fiscaliza, na verdade, nós estamos fiscalizando que é para o bem comum, tanto o empresário, tanto o trabalhador. Então, eu quero parabenizar, agradecer o convite e coloco o nome da entidade na pessoa do senhor presidente Marcos Luz, que estamos à disposição, sempre que precisar, se o tempo for relacionado ao segmento, nós estamos à disposição de vocês. Um grande abraço aí para o presidente também, hein? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui no programa do senhor mais uma vez e me colocar à disposição para esclarecer mais dúvidas, né? Porque a gente não falou nem da metade do que precisaria falar, é um tempo curto, mas eu acho interessante a gente poder ter um novo programa para tratar mais do assunto, que é um assunto bacana, que tem muita coisa para lidar. Agradecer a toda a equipe do Paris 6, né? O Felipe que abriu o restaurante cedo pra gente, para nos receber, ao Rodão, né, que fez essa porta pra gente, a Andréia, a Prígio, a todos que nos receberam aqui com tanto carinho. E você que nos assiste, né, como sempre, que Deus te abençoe e até a próxima.